1 Samuel, capítulo 30, eu quero ler a princípio com você dos versículos de 1 a 6. 1 Samuel, capítulo 30, dos versículos de 1 a 6, que diz assim: E sucedeu, pois, que chegando a Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag, e tinha ferido a Ziglag, e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Eu sei que nós acabamos de passar, o ano, encerramos o ano de 2021 e estamos iniciando 2022. Eu não sei vocês, mas eu acho assim que eu devo ter recebido assim centenas de mensagens desejando feliz ano novo. Se você entrar nas redes sociais, talvez é só o que tem, é o que tinha, o que estava tendo, tanto Instagram, WhatsApp, Facebook, por aí vai. E sempre quando a gente fala nessa virada de ano, a gente vem à mente, no pensamento assim, algo novo, Começando algo novo, encerrando algo novo e começando algo novo. Porque essa é a ideia, que a gente tem dessa virada, dessa passagem de ano. Mas eu queria trazer uma mensagem, uma meditação hoje. É para aquelas pessoas que se sentem cansadas, que agora que passou as festas, e a vida vai voltando ao normal, quero falar para você que chegou nesse ano exausto, cansado, cansada, não cansada do Réveillon, não cansado do que aconteceu nesse final de semana, mas que já vem cansado, que já está cansado. Porque uma das coisas que eu quero trazer como nossa meditação, se a gente puder colocar um tema nessa palavra de hoje, o tema é: quando chega o cansaço e a exaustão. Porque para aqueles que andam com Deus, para aqueles que propuseram em seu coração servir a Deus com integridade, viver uma vida reta, talvez um dos maiores desafios e talvez uma das maiores indagações que nós temos e uma resposta difícil de entender é por que pessoas justas que querem levar uma vida reta sofrem. Por que pessoas que querem fazer a coisa certa sofrem? Porque quando a gente fala da lei da semeadura, ok, aquilo que o homem plantar,
certamente colherá. A gente imagina assim, não. Se uma pessoa aprontou, se uma pessoa fez tudo errado, se a pessoa não priorizou aquilo que era certo na vida, a pessoa não fez o que era certo, e daqui a pouco as coisas desandaram e as coisas começaram a dar errado. Se você estiver de fora olhando esse cenário, você vai falar, é normal. A Bíblia diz isso, não diz? Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, quando a gente vê essa ação e reação, a gente pensa, é normal, tranquilo, é certo. Mas e quando você planta aquilo que você entende ser a coisa certa? Quando você faz aquilo que você considera que é certo, que está na Bíblia, que está correto, que tem um padrão, que tem um pilar, e você fala, eu proponho no meu coração fazer isso, e as coisas só dão errado. Aí é a hora que vem as dúvidas, é neste momento que começam os pensamentos, e é nessa hora que começa a refletir e a questionar o porquê das coisas, principalmente em relação a Deus. E eu achei esse texto interessante, que ele fala justamente de um momento assim de Davi. Fala dos versículos 4, por exemplo, que Davi tinha saído a uma batalha, e quando ele voltou dessa batalha, ele estava voltando para a cidade onde ele estava morando naquele momento. O que ele encontra lá nessa cidade? Ele encontra a cidade queimada. Ele encontra os seus filhos, as suas esposas e as esposas de todos aqueles homens que lutavam com ele, que batalhavam com ele, sendo sequestradas, sendo levadas embora. Se você vê o contexto anterior, nós não estamos falando de um Davi que saiu na batalha a primeira vez. Nós não estamos falando de uma pessoa que tinha saído semana passada para a batalha. Nós estamos falando de uma pessoa que já há alguns anos ele vinha enfrentando batalhas. E qual foi a batalha que Davi estava enfrentando? A batalha de ter feito a coisa certa, a batalha de ter sido consagrado pelo Senhor, de ter sido ungido rei. Ele havia sido derramado sobre ele a unção de rei, a unção para reinar. Mas nós estamos acompanhando um Davi que até este momento, tudo aquilo que ele propôs no coração dele, sendo certo, sendo algo para honrar a Deus, sendo feito para glorificar o nome do Senhor, o que ele teve de resposta? Primeiro a gente vê um Davi que foi separado para tocar a harpa para Saul. Não foi Davi que foi lá em Saul e disse, olha Saul, fiquei sabendo que tem uma vaga aí de harpista, então eu queria me candidatar, eu queria entrar nesse emprego de tocar a harpa para você. Não, foi ele foi chamado para fazer isso. Nós vemos um Davi que ele foi chamado, tirado lá de trás, tirado das malhadas, do pasto, do cuidado das ovelhas, e trazido para cá, para frente. Vemos um Davi que quando levantou um gigante, ele pensando, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que honrar as pessoas que estão comigo, eu tenho que honrar essa nação, eu tenho que honrar o rei. Ele vai em nome do Senhor, e ele atinge aquele gigante, e ele tem uma grande vitória sobre aquele gigante, e no pensamento dele, eu fiz o que era certo, eu fiz o que era correto, eu estou adorando a Deus, porque
quem é esse incircunciso para ficar afrontando o Deus dos exércitos? Mas a vitória de Davi só fez com que Saul odiasse Davi, que criasse o ódio contra Davi. E por algumas vezes a Bíblia fala que Davi estava tocando, dedilhando a sua harpa. E o rei Saul pegou uma lança e atirou contra Davi. E ele desviou e salvou a sua vida. Aquilo que ele pensava, eu honrei a Deus, eu fiz isso para glorificar o nome do Senhor, eu fiz isso para adorar o nome do Senhor, foi convertido numa perseguição contra ele, que ele teve que sair correndo, se escondendo, como se fosse um rato, como se fosse um cachorro, como se fosse um animal selvagem, como se fosse alguém indesejado, como se fosse alguém odiado. E o que ele fez? Ele só quis fazer o que era certo, ele só quis fazer aquilo que era correto. Nas perseguições de Saul a Davi, ele teve a oportunidade algumas vezes de descontar, de tirar a vida de Saul, porém ele diz: eu nunca jamais tocarei no ungido do Senhor. Lindo isso, não vou tocar no ungido do Senhor. O que essa pessoa faz? Tenta matar. E passaram-se anos de Davi se escondendo, passaram anos de Davi se aliando com o inimigo, Davi se fazendo de louco para não morrer. Diz que ele chega numa cidade, aí descobre, esse é Davi, esse é o que cantam dele, que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Davi, para não morrer, ele se faz de doido, começa a babar, começa a se passar de alucinado, de louco, para que ele não fosse morto. E isso vai passando, isso entra ano, sai ano, e as coisas só assim, ele se escondendo, fugitivo, caçado. E aí quando chega nesse texto, quando chega neste momento, era mais uma batalha que estava indo, que ele foi, fugindo de Davi, fugindo dos inimigos de Davi, fugindo de todo mundo. Era todos contra ele. E depois, quando ele chega da batalha, o que ele encontra? A cidade queimada e a sua família sequestrada. Quando a Bíblia fala que Davi chorou e os homens levantaram a sua voz, e choraram, esse choro não foi pelo sequestro só. Esse choro não foi porque a cidade estava queimada apenas. Muito provavelmente o choro era aquilo que estava reservado, que estava guardado dentro do coração de Davi há muito tempo. Porque chega uma hora que não tem ser humano na face da terra que aguenta de tentar fazer o certo, fazer a coisa correta, de querer honrar a Deus, e as coisas estão só dando errado, só dando errado, só dando errado. Então aquele choro de Davi, pode até ser que os homens que estavam andando com ele estivessem chorando pelo que estava acontecendo naquele momento, mas o choro de Davi era um choro da alma, era um choro na profundidade do seu ser, aquela dor de estar sentindo o que está acontecendo aqui, por quê? Jó capítulo 16, verso 15 diz:
Costurei vestes de lamento e angústia sobre a minha própria pele, e depositei a minha testa sobre o pó da terra. Jó 16:16 diz: meu rosto está vermelho e arde de tanto chorar. Olheiras profundas e escuras tomam os meus olhos. Salmo capítulo 6, verso 6 diz: estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Salmo 42, 3 diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está teu Deus? Davi, assim como outras pessoas que nós vemos na Bíblia e como nós vemos no nosso dia a dia, ele estava ali angustiado, ele estava ali explodindo, a panela de pressão explodiu, chegou no limite, chegou no máximo, chegou aonde tinha que chegar, porque na nossa luta, na nossa caminhada, a Bíblia fala que Deus não vai colocar pesos que nós não conseguimos suportar, mas parece que chega a certos momentos que esse peso fica mais pesado. Parece que tem um ditado que diz que não há nada que esteja tão mal que não possa piorar. Que coisa ruim é essa? Mas é verdade. Aquilo que você achava que estava ruim, piorou. Você acha que não, já aconteceu isso, agora mais, o que pode mais acontecer? Aí vem e acontece outras coisas, e vão acontecendo outras situações, e aquilo vai te apertando, e aquilo vai te espremendo, aquilo vai te sufocando, aquilo vai apertando. É isso que Davi estava sentindo. Por mais que você tente ser forte, porque às vezes a vida te obriga a ser forte, às vezes as circunstâncias da vida fazem com que a gente tente ser forte, que você não esmoreça, que você permaneça, que você esteja firme, que você esteja dizendo: não, eu estou forte, eu estou alegre, eu estou em paz, eu estou em alegria. Mas chega uma hora que não dá. Tem uma hora que não dá. Ana, mãe de Samuel, ela chega diante do templo do Senhor, e a Bíblia fala que ela chorava. Chegou um ponto que ela já não conseguia chorar mais, só chorar. Quantas vezes nas nossas vidas nós chegamos neste estado, que a gente não consegue mais chorar, porque como nós lemos nos Salmos aqui, parece que as lágrimas já fazem parte da nossa rotina, e as coisas se tornaram tão pesadas, e às vezes você ainda vem os sentimentos, e aí você começa a ficar questionando você mesmo. Não, mas eu não deveria estar chorando, eu não deveria estar sofrendo, eu não deveria estar assim, porque eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu não deveria estar assim, porque a gente tem que se alegrar, e é verdade, a gente tem que se alegrar no Senhor, e o apóstolo Paulo diz: sim, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Mas tem épocas na nossa vida que não dá para alegrar, não dá para sorrir, não dá para dizer uma palavra boa, não dá para dizer que eu estou animado, não dá para dizer que eu estou bem, porque você é humano, porque você é um ser humano, que você sente, que você tem sentido os pesos da vida sobre você.
Davi, quando chorou até não ter mais lágrimas, chorar até ficar exausto, provavelmente esse choro de Davi aqui era este choro, o choro da exaustão, o choro de dizer: Senhor, não dá mais para mim. Eu fui até onde o Senhor me deu graça para ir. Mas parece que chega situações da nossa vida e a gente pensa assim: já deu. Não dá mais. Eu já cheguei no meu limite. Eu já cheguei no meu limite. Mas existem pelo menos 4 situações que, quando a gente está nesse limite da exaustão, que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a graça e a bênção de Deus. A primeira coisa é: não tente achar culpado. O versículo 6 diz: porque o povo falava em apedrejá-lo. O povo estava pensando em apedrejar Davi. A culpa disso tudo é de Davi. Não tente começar a querer achar culpados. A culpa foi porque eu me tornei mãe e agora eu não suporto criar e ver meus filhos passando pelo que estão passando. A culpa foi eu errei, eu deixei de ser mãe, eu deixei de ser pai. A culpa é minha, eu não fui uma esposa que deveria ser, eu não andei com Deus como eu deveria andar. Ou a culpa é disso, a culpa é daquilo. Aqueles homens estavam tentando culpar a Davi, porque eles queriam um culpado. E quantas vezes na nossa vida a gente fica tentando achar um culpado, querendo dizer: a culpa é minha. Por que eu não ouvi fulano? Por que eu não ouvi a Deus? Por que eu não busquei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? A segunda coisa, o perigo de se criar neste momento raiz de amargura. Ainda no verso 6 diz: porque o povo estava em amargura. Quantas pessoas que chegam neste momento da exaustão, que chegam neste momento, elas deixam a raiz de amargura entrar. E a raiz de amargura é o mesmo sentimento da revolta. É o mesmo sentimento de ficar revoltado. E de odiar. E passar a odiar a circunstância. E agora eu não vou fazer mais. E agora eu não vou andar desse jeito mais. O que eu ganhei fazendo isso? Eu fui uma esposa que dei a minha vida pelo meu marido. O que eu ganhei com isso? Eu sou um pai, eu sou uma mãe que dei a minha vida para educar os meus filhos, para que eles tivessem uma vida digna. E o que eu ganhei com isso? O meu filho que não me liga, o meu filho que não me obedece, o meu filho que não faz o que eu quero. Sentimento de revolta. Pensando aqui: se eu tivesse outro filho, eu não faria mais o que eu fiz. Se eu tivesse num relacionamento, eu não faria mais o que eu fiz. Porque eu tentei fazer certo, porque eu tentei dedicar, eu dediquei, eu fiz, eu me doei. E o que eu ganhei com isso? O que me deram em troca? Eu fui honesto, eu sempre andei direitinho com minhas contas, e vieram e me enganaram, e caí no golpe,
caí no conto do vigário. Lá se foram todas as minhas economias, lá se foram todas o meu sonho, a minha esperança. E aí nós começamos a ficar com esse sentimento de amargura, que é o mesmo sentimento da revolta. E junto com esse sentimento de caçar culpado, de criar raízes de amargura, tem muito a ver com quando a gente cai no sentimento de justiça própria. O que é justiça própria? Lucas capítulo 18, dos versículos 11 ao 12, diz do fariseu que subiu na presença de Deus lá para orar e disse assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e ainda como este publicano. Quando nós estamos nesse estado de angústia, de cansaço, nós temos a tendência e o perigo de cair na zona da justiça própria, para dizer: eu não merecia isso, não sei por que isso está acontecendo, porque eu sempre fui justo, eu sempre fiz o que era correto, eu sempre me dei, eu sempre me doei, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca prejudiquei ninguém, tudo que eu fiz na minha vida foi para servir as pessoas, para erguer as pessoas, para ajudar as pessoas. E o que eu ganhei com isso? O que me foi dado como resposta a isso? A gente corre esse perigo de cair nesta vereda, na vereda da gente se colocar numa situação de achar que a gente merece ou não merece isso ou aquilo. E finalmente, a quarta questão, que já querendo caçar culpados, de criar raízes de amargura, de viver a justiça própria, talvez seja o pior, é deixar de fazer o que é certo. Não vou fazer mais, não vou casar mais, casamento é tudo ruim, homem é tudo ruim, casamento é ruim, não vou confiar mais em ninguém, não vou receber ninguém em casa, agora eu quero que se exploda, agora eu não vou estar nem aí mais, eu vou excluir, eu vou bloquear, eu não quero mais papo, não quero mais relacionamento. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Será que você está desanimando? Você está desistindo? O Espírito Santo do Senhor nessa noite está aqui para te dizer: não desista, não pare. Como o apóstolo Pedro queria recolher, queria voltar a pescar, queria voltar a fazer o que era antes. O pensamento assim: se eu não tivesse conhecido a Jesus, eu não estaria sofrendo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, eu vou voltar ao que eu fazia antes. Quantos de nós passamos esse pensamento na nossa cabeça: eu não vou fazer mais, eu vou voltar para trás, eu vou para a minha antiga vida, eu vou voltar para as velhas coisas, porque desde o dia que eu propus no meu coração fazer o que é certo, eu só levei na cabeça, eu só apanhei, eu só tive resposta negativa, contrária. E o Senhor diz
não canse de fazer o bem. O problema não é ele ou ela. O problema é você continuar na presença de Deus e dizer amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu não vou deixar de amar meu filho. Eu não vou deixar de amar meu marido. Eu não vou deixar de amar. Não vou deixar de fazer o que é certo, porque eu não estou tendo retribuição. Porque há muitos filhos que voltaram para a casa do Senhor, porque eles sabiam que onde eles estavam, tinha uma mãe de joelhos orando por ele. Que tinha uma mãe dizendo: Senhor, eu entreguei esse meu filho na tua presença, ele é teu, Senhor. Então eu vou permanecer aqui, eu vou continuar aqui, eu vou continuar orando, vou continuar fazendo o que é certo, ainda que esse filho me agrida, ainda que esse filho retribua com palavras duras, com palavras que machuquem, mas eu vou continuar aqui, Senhor, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar investindo na vida, eu vou continuar acreditando. Eu que tive uma queda, né, irmão Marcelo, eu caí, mas eu vou continuar, vou levantar de novo, eu vou começar de novo, eu vou acreditar sim, eu vou acreditar que Deus está comigo sim, eu vou acreditar que não me importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar e falar de mim, eu vou continuar dizendo: sim, Senhor, eu estou aqui na tua presença e vou continuar. Eu vou continuar. Porque quanto mais perto da bênção você está, mais o inimigo vai te afligir naquela área. Quanto mais perto você estiver de receber a bênção e o milagre do Senhor, mais o inimigo vai te afligir. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não canse de estar na presença de Deus, de fazer aquilo que o Senhor designou você para ser. É para ser mãe? Seja mãe. Ame seus filhos. É para ser marido? Ame a sua esposa. Dê a sua vida por ela. Esposa, você não aguenta mais o marido, mas ame o marido. E vá para a presença de Deus. Ele pode te afrontar, ele pode falar palavras duras a seu respeito, mas você tem que estar firmado naquilo que é a verdade. Porque a verdade não muda, a verdade não altera, a verdade não dilui. Você não precisa provar as coisas. Você não precisa carregar sobre você pensamentos de culpa. Não precisa ficar tentando carregar sentimentos de culpa, dizendo: não fui bom nisso, não fui bom naquilo, não fiz assim, não fiz assado. Porque a sua esperança é o Senhor. Porque a graça é do Senhor. Não é na força do seu argumento, não é a força do seu lábio, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você vive. E Jesus é a nossa vida. O texto de 1 Samuel termina dizendo: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero declarar e profetizar isso na sua vida. Por mais intensa que seja a sua batalha hoje, por mais intensa a luta que você vive, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você continuar lendo esse texto, vai dizer que Davi procurou o Senhor. E o Senhor diz: vai. O Senhor diz: continua. Vai atrás dos inimigos.
e traga a sua família de volta. Se Davi tivesse sido levado por esses sentimentos de culpa, de amargura, de justiça própria, de fazer o que é certo, ele ia dizer para o Senhor: não vou mais, chega, eu não aguento. E o Senhor diz: vai, continua fazendo o que você já estava fazendo, continue perseverando, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou na sua mente e coração para fazer, continue fazendo, não desista, não pare, continue. E a palavra do Senhor diz que Davi foi atrás dos seus inimigos, e a palavra do Senhor diz que para quem já estava cansado, exausto, ele ainda participou de uma batalha, uma guerra, que começou desde o amanhecer até o anoitecer. Foram provavelmente mais 12 horas de batalha. Foram ainda, no mínimo, mais 12 horas de espada desembainhada, onde ele não sabia de onde vinha a força, ele não sabia de onde vinha a coragem, ele não sabia de onde vinha o que ele estava vivendo. É assim quando você vive o milagre de Deus na sua vida. É quando ultrapassa esse momento e esta hora que você não sabe de onde vem a força, que você não sabe como é que você conseguiu, que você não sabe como é que você vai conseguir. É nessa hora que Deus entra ao seu respeito, entra em seu favor. É nessa hora que Deus dá a força que você não tem. É nessa hora que Deus ajuda você que já está querendo largar a toalha, mas se você propôs no seu coração dizendo: eu quero andar com Deus, eu quero continuar, o Senhor vai levar você para a batalha e você vai vencer em Cristo Jesus. Aí você pode dizer: eu vou vencer em nome de Jesus, porque nessa hora não é você que batalha mais, mas é o Senhor que batalha as suas batalhas. Talvez hoje seja um dia de você ir para, como nós cantamos aqui, talvez seja preciso você hoje ir para o colo do papai. Quem tem pai e tem mãe ainda, né? Tanto que é bom, né? A gente chega na casa do pai e da mãe e vai comer a comidinha feita pela minha mãe, pela sua mãe. Vai para o colo do pai. Que lá você não precisa ser, lá você não precisa ser gerente, lá você não precisa ser microempresário, lá você não precisa ser advogado, lá você não precisa ser professor. Lá você é simplesmente filho. E o Senhor está dizendo para você essa noite: você é minha filha. Vem chorar no meu colo, vem. Porque o seu trabalho é descansar em mim. Você já fez? Fiz. Você já tentou? Tentei. Até além do que eu acho que dá para fazer. Você já fez? Fez. Então não coloque essa culpa sobre você. Não carregue esse peso com você. E entregue ao Senhor. E descansa nele. Porque agora quem vai cuidar é o Senhor. Quem vai agir é o Senhor. É o Senhor que vai vencer a sua batalha. É Ele que vai guerrear por você. É Ele que vai lutar com você. É Ele que vai estar na frente da batalha com você. Por isso que a única coisa que o Senhor está dizendo para nós essa noite: vem para os meus braços. Vem descansar. Depois dessa frustração toda, Pedro estava lá pescando, lançando a rede ao mar. Nada pegou. Quando ele já ia desistindo de desistir, quem estava lá na praia, esperando por ele? Com a fogueira acesa,
com aquilo que ele lutou a noite toda para pegar e não pegou. Jesus estava preparando o pão e peixe e dizendo: vem, está na hora de eu cuidar de você. O Espírito Santo de Deus fala para você nessa noite: é a hora de eu cuidar de você. Não temas, não tenhas medo. É a hora de eu cuidar de você. O que eu quero que você faça é descansa em mim. Descansa em mim. Já esgotou, então descansa. Descansa em mim.